paz do Senhor Jesus, eu cumprimento você que está na sua casa. E mais uma vez estamos aí nessa modalidade, do nosso culto online. Porém, ainda é adorando ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, com a mesma força, com a mesma intensidade. Eu tenho certeza absoluta que a adoração que você presta na tua casa é a mesma ou até maior do que aquela que você prestava dentro do templo. Afinal, os dias são maus, mas o nosso glória aumenta, a nossa adoração aumenta, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Eu quero convidar você para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. O texto vai dizer da seguinte forma: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizem-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E dizia uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos diante de um texto muito conhecido, porém, para os dias que estamos vivendo hoje, nunca foi um texto tão propício. O cenário é o cenário do mar. E quem nunca ouviu sobre o mar, do mar da vida, o mar dos nossos medos? Aí está o mar. A gente já encontrou Jesus em outros lugares, andando sobre o mar, em outro lugar, levando os discípulos para uma pesca maravilhosa. Mas nesse momento, Jesus está dizendo: vamos passar para outra margem. Jesus queria chegar em outro lugar. Jesus tinha um objetivo, ele estava indo com um propósito. Se você for observar, na sequência da leitura que fizemos, você vai encontrar o capítulo 5 de Marcos, onde vai dar conta, na epígrafe do texto, vai dizer o endemoniado gadareno. Então, você nota que Jesus está indo cumprir um propósito. Jesus está indo encontrar com alguém. Jesus está indo realizar uma feita. Mas, no caminho que é o mar, vai ter uma situação. Jesus não está sozinho, está com seus discípulos. O texto é claro em dizer que eles estão todos no barco. Jesus vai se acomodar, vai pegar uma almofada e vai encontrar um lugar para dormir. Porque Jesus, poucas vezes a gente encontra algum texto dizendo que Jesus estava dormindo ou estava descansando. Normalmente encontramos textos dizendo que Jesus, tentando se ausentar para ficar só, não conseguia e tinha que trabalhar, porque a demanda era muito grande. Às vezes Jesus estava procurando um lugar para estar só, para orar a sós, mas não dava, porque era muito a multidão que o acompanhava, que tinha suas necessidades, que queria tocá-lo. Então Jesus, quase nunca a gente vê a expressão que Jesus estava dormindo ou descansando. Mas exatamente nesse barco, Jesus vai pegar uma almofada, vai encontrar um lugar na polpa, e a gente vai saber que a polpa é a parte mais à frente do barco, e ele vai deitar ali, vai dormir. Só que enquanto Jesus está ali quietinho, os discípulos estão vivendo um outro cenário. E qual é o cenário?
O mar está ficando revolto, a tempestade está vindo de encontro àquele barco, e eles estão vendo o mar se agitando, as ondas crescendo, e o medo foi tomando conta deles, ao ponto que eles viram que as ondas agora estão passando por cima do seu barco, e está entrando água no barco. A pergunta que fica é: como que Jesus dormia com aquela água caindo dentro do barco? Se você está dormindo naturalmente, se alguém pegar algumas gotas de água e lançar sobre o seu rosto, você vai acordar assustado. Quem já viu alguém fazendo alguma brincadeira do tipo, vai saber que você acorda de imediato, com algumas gotículas de água. A pergunta que eu quero te fazer é: como é que as ondas estavam passando por cima do barco, quase já enchendo o barco, e Jesus se mantinha dormindo no barco? Algo me deixa entender que aquela água não estava se lançando sobre Jesus. Ela estava se lançando sobre o barco, ela estava entrando no barco, mas ela não estava atingindo Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque os discípulos estavam molhados, eles estavam lutando na tempestade, mas Jesus está lá dormindo. Você veja que a segurança que Jesus estava no meio de uma tempestade, do qual os discípulos estavam totalmente desequilibrados com medo, mas Jesus está tranquilo e dormindo no meio da tempestade. Por que os discípulos temiam tanto e por que Jesus estava tão descansado no meio daquela tormenta? Jesus saiu e deu uma ordem para eles: passemos para o outro lado. Jesus já sabia que ia chegar do outro lado. Eles ouviram Jesus dizendo que iriam chegar do outro lado. Mas no meio da tempestade, eles se esqueceram que Jesus garantiu que eles chegariam do outro lado. A tempestade, o vento, as ondas estavam fazendo eles esquecerem que Jesus garantiu para eles: passemos para o outro lado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nós estamos vivendo exatamente agora uma tempestade. Qual é o barco que não está no meio das ondas? Qual o barco que exatamente agora, no meio do mar dessa vida, não está sendo açoitado pelas ondas? Existem pessoas que naturalmente, assim como os discípulos, estão agoniados e dizendo: Jesus, Jesus, não te importa que pereçamos? Olha o mar, Jesus, ele está passando por cima de nós. Dá uma olhada, está açoitando o nosso barco, nós iremos morrer no meio dessa tempestade. Só que Jesus garantiu: chegaremos do outro lado. E para garantir o negócio, Jesus entrou no barco com eles. Porque numa outra passagem, Jesus disse: vá, que eu encontro vocês lá. Só que naquela ocasião não teve tempestade. Jesus vem andando por cima do mar calmo. Só que no dia que Jesus sabia que o mar ia estar revolto, ele entrou no barco junto com eles. Então Jesus antecipadamente sabia: vai ter tempestade. Só que eu vou junto com vocês para garantir que vocês irão chegar do outro lado. Irmã, mas eu não estou vendo Jesus comigo. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias da tua vida. Tem uma garantia que veio do céu para mim e para você. Eu estarei convosco
todos os dias da tua vida. Ele não disse no dia da alegria, ele não disse no dia da festa, ele não disse no dia do casamento. Ele disse todos os dias. Então nesses dias ele vai estar com você, mas no dia da dor ele vai estar com você, no dia do luto ele vai estar com você, no dia do pranto ele vai estar com você. Por quê? Porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias da tua vida. Então, por mais que o mar esteja revolto, acredite, o dono desse mar está contigo. O dono do mar, ele entrou no teu barco e ele vai com você até o fim. Veja, Jesus dorme no meio da tempestade. Os discípulos estão apavorados, mas Jesus está dormindo. Por que Jesus dorme? Porque você precisa se lembrar. Jesus, aos 12 anos, quando se perdeu da sua mãe, estava no templo. Quando Maria vem e procura Jesus, encontra Jesus no templo, ela vai dizer: Jesus, por que fizeste isso? Ele disse: mulher, eu estava cuidando dos assuntos do meu Pai. Jesus, aos 12 anos, ele ainda é um menino, mas ele é um menino que sabe quem é o seu Pai. Então Jesus, ele cresceu com a convicção: eu sei quem é o meu Pai. E o que faz Jesus dormir no meio daquela tempestade é a mesma convicção de que ele tinha desde quando ele era menino: eu sei quem é o meu Pai. Jesus sabe, esse mar é grande, ninguém pode segurar as ondas, ninguém pode segurar o vento, mas ele, Jesus, estava lá quando o Espírito pairava sobre a face das águas. Ele estava lá quando ouviu a ordem dizendo que haja separação entre águas e águas. Ei, ele estava lá quando a terra produziu erva, quando Deus produziu o homem. Ele estava lá. Porque eu estou te dizendo isso? Porque o mar, que ninguém tem controle, que ninguém pode deter, que quando vem as catástrofes dessa natureza, ninguém pode segurar a fúria da natureza. Só que ele sabe quem criou a natureza, porque ele é o Criador, porque no princípio ele era o Verbo, ele era a palavra, tudo foi criado por causa dele e por ele. Então ele sabe, por pior que esteja o mar, o controle ainda é meu. Por pior que esteja a situação, é só uma palavra e o mar precisa se acalmar. Eu o criei, eu o formei e eu consigo resgatar todas as águas dos oceanos na palma da minha mão. Quem está dormindo no barco é quem tem a certeza de que tem um Pai. Quem está dormindo no barco é alguém que sabe: tem tempestade? Tem, mas nunca me faltou a presença dele. Tem agonia? Tem medo? Tem, só que no meu natural não consigo, mas quando eu me lembro de quem eu sou filho, tudo fica diferente, eu caminho diferente, eu penso diferente. Ei, eu preciso te lembrar neste dia, a tempestade não está fácil para ninguém, mas o dono do mar manda eu te dizer: é só uma palavra minha e tudo vai se aquietar como se nunca houvesse tido tempestade. Aleluia, glória a Deus. Quem está dormindo é quem sabe em quem tem crido. Existe o natural, o humano, que nos dá pavor e que nos dá medo.
Mas assim como um bebê que pode ter medo do escuro, ele só tem medo do escuro enquanto está só. Porque se o pai deitar do seu lado, ele nem se preocupa mais com a luz. Por quê? Porque a segurança do colo do pai é o que faz ele dormir. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Em meio ao caos que o mundo está, o colo do pai tem que ser um lugar seguro e que te faça dormir. O colo do pai tem que ser o lugar em que você veja, tá? A tempestade está passando por cima do meu barco. Ei, está açoitando o meu barco. Está balançando para lá e para cá. Eu estou vendo água entrando no barco. Mas uma coisa eu sei. Ele disse que eu chegaria do outro lado. E eu vou chegar porque tem uma palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Você não vai ficar no meio desta jornada, irmã, mas tem muita gente morrendo, sim, chegando do outro lado. Ei, não morreu no mar, não parou no meio, foi até o fim, porque a promessa é ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Por que tanta revolta nesse mar? O capítulo 5 vai explicar. Jesus está indo em direção a mostrar o poder que tem sobre o reino das trevas. Jesus está caminhando para mostrar para todo mundo o poder que ele tem sobre o mundo das trevas. E naturalmente há um esforço deste mundo para atrapalhar que Jesus mostre o grande poder que tem sobre o céu, no céu e na terra e debaixo da terra. Então a terra se movimentou para impedir que Jesus chegasse em Gadara, para que lá mostrasse que ele é quem manda em tudo e em todos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o mar que nós estamos vivendo hoje está revoltado, se ele está açoitando, é porque ele está tentando impedir o que essa Bíblia já disse que vai acontecer. Porque diz assim, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ei, a revolta do mar está anunciando algo para mim e para você. A libertação está vindo aí. A libertação está vindo aí. E todo aquele, não importa a língua que fale e a nação que esteja, irá se dobrar diante do Todo-Poderoso. Quando Jesus acalma a tempestade, acalma o mar, chega a hora da libertação. Depois que o mar fica calmo, ele vai chegar em Gadara. Não é o texto, só para você entender. E quando ele chega em Gadara, aquele homem possesso de demônios, os demônios que estão dominando aquele homem, vai se dobrar aos pés de Jesus e vai adorar. Eles vão se curvar diante de Jesus e vão adorar. Deixa eu te dizer, se levante mar, se levante tempestade, Jesus tem o controle de tudo. E toda a terra, principados e potestades, vão se inclinar e vão adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, tem uma palavra para mim e para você. Nós vamos chegar do outro lado e vamos assentar com Ele. Nós vamos viver com Ele, vamos morar com Ele. Sobreviva a tempestade, porque do outro lado tem libertação e calmaria. Glória a Deus, aleluia. Palavra para você hoje:
simples e objetiva. Esse mar está com as horas contadas para ficar calmo. Jesus está no barco. Ao se levantar, ele só vai dizer: vento, cala, mar, aquieta. E haverá grande bonança. E o que se segue? Libertação. Que você possa receber essa palavra na tua casa, na tua vida, sobre a tua família. Que toda a inquietude da tua alma seja agora aquietada em nome de Jesus. Que toda a aflição, que tudo que tem tirado o teu sono, que tudo que tem tirado a tua paz, seja paralisado agora, pelo poder do nome de Jesus. Que você experimente e esteja a salvo dentro desse barco, para ouvir a hora que Jesus vai se levantar e vai ordenar que tudo se acalme, e nós vamos experimentar algo extraordinário, porque toda tempestade, quando ela passa, vem grande bonança. E exatamente nesse texto, não somente bonança, mas também libertação. Eita, Deus de aleluia! Presta atenção. Eu não sei se você consegue compreender. Nós estamos de passagem. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é lá com Ele. Já está tudo preparado. Ele disse: passemos para o outro lado. Tempestade queira ou não queira, eu e você vamos chegar do outro lado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.